Olá, pessoal. Hoje a prof gravou essa videoaula, então, para nós fazermos a revisão para a nossa avaliação da P2, tá? Quais são os conteúdos que nós vamos revisar hoje e que a prof vai estar cobrando lá na prova? Então, ó, os conteúdos da apostila, páginas 37 até 60. Então, agora nós vamos fazer uma revisão de conteúdo por conteúdo do que é que vai cair lá na nossa atividade avaliativa P2, tá? Então, o primeiro conteúdo que vocês têm lá na página 37 é a multiplicação. Vamos colocar aqui. Multiplicação. Certo? Então, lá na multiplicação, o que é que nós vamos ter que saber para resolver a nossa prova? Primeiro, que nós temos termos, né, na nossa multiplicação. Quais são os nomes desses termos? Então, a prof vai colocar aqui, ó, 23 vezes 51. Tá? Esse é o algoritmo da multiplicação e nós temos os termos para esses algoritmos aí. Então, quando eu multiplico 23 por 51, primeiro eu pego o 1 e multiplico por todos os números que estão em cima, sempre de trás para frente, né? 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Pronto, multipliquei pelo 1. Terminei de multiplicar por 1, eu vou lá pelo 5. O que nós temos que lembrar? Que quando nós multiplicamos por 5, 5 não é mais unidade, 5 é dezena. E se é dezena, então, eu vou deixar as casas das unidades sem colocar nenhum valor, vai ficar vaga, certo? Aí eu vou fazer 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. Pronto, terminei minha multiplicação. Agora, o que a gente tem que fazer? Somar esses valores aí. Então, quando a gente soma 23 mais 115, então vai ficar 3, 7, 1 e 1. Então, o resultado da multiplicação de 23 vezes 51, nós vamos ter como resultado 1.173. Agora, nós precisamos colocar o nome desses termos aí da multiplicação. Tá? Onde é que tá isso? Lá na página 39 da apostila de vocês. Então, como que a gente chama? Quais são os termos desta multiplicação? Então, nós temos esse valor aqui, certo? Ele pode ser chamado de multiplicando, tá? Mas nós vamos analisar e seguir o que o livro nos traz, que é fator ou primeiro fator, segundo fator, e o resultado final a gente chama de produto, certo? Então, nós temos lá, os termos da multiplicação são fator, fator, e o resultado final é chamado de produto. Muito bem. Então, a gente já revisou quais são os termos da multiplicação. Além dos termos da multiplicação, nós temos as propriedades, tá? Que vocês também têm que saber elas para nós trabalharmos, nós resolvermos a nossa atividade avaliativa P2. Vou apagar aqui os conteúdos, depois a prof coloca lá no portal bem direitinho quais serão os conteúdos. Então, as propriedades agora, então. Propriedades da multiplicação. Então, nós temos a primeira propriedade. A primeira propriedade, ela tem um nome. Vocês vão lembrar que vocês já estudaram lá na adição as propriedades, certo? Elas são parecidas aqui na multiplicação. A primeira propriedade que a gente tem é a propriedade comutativa. Comutativa. O que a propriedade comutativa nos diz? Que a ordem dos fatores não altera
não altera o produto. Então, a ordem dos fatores não alteram o produto. Como que isso funciona? Se vocês têm lá, ó, 2 vezes 7, quanto é 2 vezes 7? 14. Se agora eu alterar os fatores, trocar esses fatores, então nós vamos ficar com 7 vezes 2. Quanto é 7 vezes 2? 14. Então, vejam bem que na propriedade comutativa, a ordem dos fatores não altera o produto. Eu posso multiplicar 5 vezes 10, que vai ser 50. Ou eu posso multiplicar 10 vezes 5, que também vai ser 50. Então, o que diz a propriedade comutativa? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, essa é a primeira propriedade da multiplicação. Depois nós vamos para a segunda propriedade. A segunda propriedade, ela é chamada de propriedade associativa. Associativa. Quando que nós vamos ter uma propriedade associativa? Quando nós tivermos mais do que 2 fatores. Tá? Então, a propriedade associativa, ela só vai valer para quando tiver mais do que 2 fatores. Então, vamos lá. O que diz a propriedade associativa? O produto de 3 ou mais fatores será sempre o mesmo independente da maneira que associarmos. Então, o produto, o que é o produto? O resultado de 3 ou mais, né? 3 ou mais fatores vai ser sempre o mesmo, independente de como nós agruparmos, de como associarmos esses fatores. Então, a prof agora vai colocar um exemplo aqui, ó. Então, nós vamos ter lá, ó, 2 vezes 3 vezes 5. Tá? E embaixo eu vou escrever o mesmo. 2 vezes 3 vezes 5. O que é que nós usamos para associar isso? O sinal de parênteses. Então, primeiro nós vamos fazer isso aqui, ó. Esse primeiro exemplo, o parênteses vai estar aqui. E no outro exemplo, o parênteses vai estar aqui. Tá? Então, aqui eu associei de uma maneira e aqui eu associei de outra maneira. Os mesmos valores, os mesmos fatores, certo? Então, o que tem que acontecer? O resultado final disso aqui tem que ser igual. Então, vamos lá. Quando eu resolvo esse primeiro exemplo aqui, eu resolvo sempre o que está dentro do parênteses por primeiro. Então, 2 vezes 3, 6. Vezes 5, que foi o que sobrou. 6 vezes 5, 30. Certo? O resultado, o produto, é 30. Agora, nós vamos resolver esse segundo exemplo aqui, ó. Nesse segundo exemplo, quem é que eu associei primeiro, que está dentro do parênteses? Então, eu vou resolver primeiro esse. Então, vai ficar 2 vezes 3 vezes 5, 15. Quanto é 2 vezes 15? 30. Certo? Então, essa daqui, ó, é chamada de propriedade associativa. Então, quando nós tivermos mais do que 3 fatores, a maneira que nós associarmos aí, seja ela como eu fiz o primeiro ou o segundo, o resultado final vai ter que sempre ser o mesmo. Então, essa é a propriedade associativa, que é a nossa, deixa eu mudar aqui, ó, segunda propriedade, tá? Agora, nós vamos ver a terceira propriedade. A propriedade comutativa e a propriedade associativa são propriedades que vocês já estudaram quando trabalharam a adição e a subtração, tá? Agora, nós vamos ver uma propriedade que ela é somente propriedade da multiplicação, que a gente chama ela de propriedade distributiva, tá? Então, essa é a terceira propriedade.
Então, a terceira propriedade é a propriedade distributiva. O que é que nós vamos ter na propriedade distributiva? Certo? Como que nós vamos resolver a propriedade distributiva? Se vocês lembrarem da aula que a prof trabalhou com vocês, a propriedade distributiva é aquela que a prof chama ela de chuveirinho, certo? Por quê? Porque nós vamos ter o produto de uma soma, ou também podemos ter o produto de uma multiplicação. Opa, o produto de uma subtração, não multiplicação, porque o produto já é uma multiplicação, né? Então, a propriedade distributiva, eu até vou colocar aqui do lado, que é a propriedade do chuveirinho. Quando que nós vamos ter a propriedade distributiva? Quando nós tivermos a multiplicação, não, vamos colocar o produto, vamos usar o termo correto. Produto da soma ou o produto da subtração. E agora vamos colocar dois exemplos aí. Então, nós vamos ter lá, ó, 2 vezes 5 mais 3. Ou 3 vezes 7 menos 2. Então, o que que a gente faz aqui na propriedade distributiva? A gente distribui esse 2 aí para os dois elementos que estão dentro do parênteses. Então, nós vamos fazer esse vezes esse, mais esse vezes este. Por isso que a gente chama de chuveirinho. Então, vamos lá. 2 vezes 5, 10, mais 2 vezes 3, 6. 10 mais 6, 16. Tá? Então, essa é a propriedade distributiva. E aqui embaixo também nós temos uma propriedade distributiva. Só que aqui nós temos a da soma e aqui nós temos o da subtração. Mesma coisa, esse 3 vai multiplicar com o 7 e esse 3 vai multiplicar com o 2. Então, nós vamos ficar com 3 vezes 7. Quanto que é 3 vezes 7? 21. Menos 3 vezes 2, 6. 21 menos 6, nós vamos ter 15, certo? Então, aí nós temos a propriedade distributiva, que é a propriedade do chuveirinho. Quando que nós vamos poder ter essa propriedade? Quando nós tivermos o produto da soma ou o produto da subtração, tá? De mais e de menos. Então, nós sempre vamos ter um número que vai multiplicar 2 que estão dentro do parênteses. Ou pode ser mais do que 2, tá? Então, essa daí é a nossa propriedade distributiva. E, além disso, na multiplicação, nós temos o que nós chamamos de elemento neutro. Vamos colocar aqui. Quem é o elemento neutro da multiplicação? Que é a nossa quarta e última propriedade. O elemento neutro é um valor aonde o produto dele por um outro número vai sempre dar o mesmo resultado. Ou seja, se eu tiver lá 5 vezes 1, o resultado vai ser o próprio 5. Se eu tiver lá 100 vezes 1, o resultado vai ser o próprio 100. Então, qualquer valor que você multiplique por 1, o resultado vai ser sempre aquele valor que você multiplicou. Se eu multiplicar lá 2.458 vezes 1, o resultado vai ser o próprio 2.458, tá? Então, diferente da adição, lá na adição o elemento neutro é 0,
certo? Porque você tem um número 2, se somar ele com o 0 vai dar 2. Aqui na multiplicação não é o 0. Aqui na multiplicação, o elemento neutro, então, é o número 1. Tá? Então, já vou colocar aqui, elemento neutro é o número 1. Sempre que eu multiplicar qualquer valor por 1, o resultado vai ser sempre o valor que eu multipliquei, certo? Então, aqui são as propriedades da multiplicação, tá? Então, já vimos os termos e as propriedades da multiplicação. E depois das propriedades, vocês têm a questão dos cálculos estimados, tá? Cálculo estimado. O que é um cálculo estimado? É uma estimativa. Não quer dizer que um cálculo estimado vai dar exatamente o valor da multiplicação que eu estou fazendo. Uma estimativa é algo que se aproxima, tá? Um valor aproximado. Como que nós fazemos isso? Então, por exemplo, se nós tivermos lá o número 2.756, tá? Vezes 303. E eu quero fazer um cálculo, uma estimativa. Vou até colocar aqui, ó. Estimativa. Então, como que nós vamos fazer essa estimativa? Nós vamos, primeira coisa, arredondar esses números o mais próximo possível. Então, lá se vocês têm 2.756, é melhor vocês arredondarem para 2.800 ou para 2.700? Qual é o mais próximo? O 2.800. Então, ó, eu arredondei. Vezes 303. Qual é o número próximo do 303 que a gente pode arredondar? 300. Então, aí a gente fez um valor aproximado, um valor estimado, algo que vai ser próximo, não que vai ser exato. E aí nós vamos resolver, ó, 28 vezes 3. Lembra que a gente esquece desses 4 zeros aí, depois a gente coloca ele de novo. Então, 28 vezes 3, 3 vezes 8, 24, vai 2, 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Então, nós vamos ter 84, e agora nós vamos voltar com os 4 zeros que nós colocamos. Então, o valor estimado, um valor próximo da multiplicação 2.756 por 303 é 840 mil, tá? Lembrando que é um valor estimado, não é o valor correto. Então, retomando aí, termos da multiplicação, propriedades da multiplicação, além dos termos e da propriedade, a gente tem que saber fazer o algoritmo. O que é fazer o algoritmo? É saber resolver a multiplicação, fazer esse cálculo aqui, ó. Isso aqui é o algoritmo da multiplicação, tá? Então, termos, algoritmo, propriedades, tá? E valor estimado. Esses são são exatamente o conteúdo que vai cair a respeito da divisão, tá? No próximo vídeo nós vamos fazer uma revisão da divisão, tá? Então, multiplicação, termos da multiplicação, algoritmo da multiplicação, propriedades da multiplicação e cálculo aproximado, tá? Esses são os 4 conteúdos referentes à multiplicação que a prof vai estar cobrando na P2, tá? Já vamos gravar mais um vídeo, só que agora a respeito da divisão.